Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Agora em janeiro, a OAB Subseccional de Mossoró impulsou diversos presidentes de comissões temáticas. E hoje aqui nos estúdios nós temos a honra e o prazer de ter o Dr. Darwin Salles, ele que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseccional de Mossoró, para falar aqui sobre os projetos, os planos dessa pasta aqui no cenário de 2021. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui com o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseccional de Mossoró, Dr. Darwin Salles. É a primeira vez que a Vossa Excelência está aqui, Dr. Darwin, então seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Agradecido, amigo, pela oportunidade e para a gente estar aqui podendo esclarecer, né, sobre um tema tão importante que é a prerrogativa do advogado aos telespectadores. Vamos falar sobre prerrogativas, doutor, que são as garantias dos advogados para trabalhar, para representar bem toda a sociedade, não apenas a sua profissão em si, o seu eu. E o tema é muito recorrente, muito importante, haja vista a questão da pandemia, haja vista os diversos atentados contra as prerrogativas que tivemos, infelizmente, no ano passado. Vamos falar da sua pasta, que o senhor assumiu recentemente na gestão aqui do Dr. Hermerson e da doutora Diana aqui em Mossoró. Mas o primeiro bloco, normalmente, doutor Darwin, nós trazemos a pauta, conhecer o nosso entrevistado. A sua formação jurídica, doutor Darwin, foi aqui mesmo na cidade? Eu sou de Campina Grande, mas vim em 2008 estudar aqui, trabalhar no escritório de advocacia, do meu pai, inclusive, e estudava. Me formei aqui mesmo, com Mossoró, na UNP, em 2012. Sempre trabalhei na advocacia, meu pai é advogado, tenho 2 irmãos advogados, eu sou o mais novo dos homens. Já veio de uma influência gigante, né, da própria família. E a advocacia estava no sangue, sempre batalhei e não me vejo fazendo outra coisa que não a advocacia. Vossa Excelência foi chamado assim para a campanha do Dr. Hermerson no ano 2021, participou dele de porta em porta nos escritórios? Nós somos da oposição passada, né? Nós, desde a campanha de Elton que nós estávamos tentando esse pleito, né? E esse ano de agora, do ano passado, na verdade, Hermerson se dispôs, né, a cadeira de presidente, a assumir a batalha. Nós estivemos participando, né, efetivamente de toda a campanha. Nós que somos advogados militantes, advogados de rua, de sol, de estrada, e aí nós estávamos aí durante toda essa batalha falando com os amigos advogados, explicando a importância da advocacia, da valorização da advocacia, do que Hermerson poderia trazer para a advocacia, e graças a Deus fomos agraciados aí, né, com a vitória, e temos muito trabalho pela frente. Doutor, no caso Darwin, como foi a chamada específica para a questão das prerrogativas, da comissão de prerrogativas? Já estava em vossa mente durante a campanha? Foi um convite ainda nesse ano? Foi um compromisso de campanha, né, na verdade, porque eu particularmente já sofri por diversas vezes, né, a questão da violação de prerrogativa. E Hermerson, conhecedor disso, todos são conhecedores disso. Por ter sentido, né, essa dificuldade e esse aviltamento na pele, eu me dispus, né, a aceitar essa dificuldade ou essa missão árdua, né, de representar os advogados em sua prerrogativa, né, quando for ferida ou quando se sentir prejudicado o advogado. Foi um chamado, e eu penso assim, acho que as coisas tudo tem seu momento, né? Hoje eu estou com praticamente 10 anos de advocacia, já tenho uma certa bagagem e sinto que é o momento
de haver a valorização, haver o resgate da importância da advocacia para a sociedade e para a justiça. Doutor Davi, o senhor, apesar de muito jovem, tanto na idade, sobretudo na idade, mas com já uma experiência, eu não sabia assim, de muitos dos seus causos, das suas ocorrências. Nós vamos tratar, inclusive, nos blocos posteriores, na questão de exemplos práticos. Mas agora, aproveitando ainda esse bloco, defina para o pessoal de casa, temos estudantes, temos pessoas leigas, mas o que seria prerrogativas? Bom, prerrogativa, ela é a garantia do pleno exercício da advocacia, né, em sua autonomia e trabalho. Ela é o farol para que o advogado consiga exercer seu mistério, né, com excelência, para que não haja nenhum tipo de aviltamento, de interrupção, de prejuízo ao exercício pleno da advocacia, que seja a defesa do seu constituinte perante a justiça ou órgãos administrativos. Algumas pessoas confundem prerrogativas com privilégios. Não existe nada de privilégios nos nossos ônus, ou nas nossas prerrogativas, não é isso, doutor? Não existe privilégio porque a prerrogativa ela trata estritamente do trabalho do advogado perante os órgãos, né? É uma necessidade. O advogado ele é indispensável à administração da justiça. Nós temos isso na nossa Constituição, é a única profissão que é indispensável à administração da justiça. Então, assim, é preciso que haja uma garantia, não um privilégio, uma garantia, que são essas prerrogativas, do advogado não ter nenhum tipo de interrupção, problema ou prejuízo em exercer o seu mistério. Doutor Davi, assim, sem entrar ainda nos exemplos práticos diretos, mas eu acredito que 2021, no caso, no auge da pandemia, foi o pior ano para a advocacia, no sentido do ferimento, do atentado às prerrogativas. Só um exemplo, o acesso ao magistrado foi terrivelmente contido, ferido. Foi, acho que só na metade do ano passado que teve essas audiências virtuais foram permitidas. Assim, eu sei que tem vários ramos da advocacia, mas eu falo aqui em nome, sobretudo, dos colegas criminalistas, por exemplo, que chegavam, no caso, eu fui para uma comarca, não tinha promotor, não tinha juiz, o camarada preso, consegui achar o escrivão ainda, com um pouco de sorte, mas não tinha nenhuma autoridade para tratar. Tratava-se muitas vezes com o assessor do magistrado, conseguia um e-mail do assessor do magistrado para tentar deliberar. Faça aqui, assim, nesses raros minutos ainda, como foi o panorama, como o senhor viu, de maneira geral, sem entrar em exemplos práticos ainda, vamos no outro bloco, como foi 2021 para a advocacia, para as prerrogativas? Foi um ano muito difícil para todos, né? Não só para o criminalista, mas para o civilista, todos os advogados e operadores, né, o trabalhista, porque o acesso ficou limitado e nós sabemos que a advocacia, antes da pandemia, era uma advocacia de balcão. Né? Nós estávamos em secretarias, despachando com magistrados, despachando com assessores, despachando com secretário, com diretores. E, infelizmente, por conta da questão da pandemia, nós ficamos cerceados, né? Cerceados de ter essa dinâmica, que é a plenitude da advocacia, é a comunicação com os servidores, e os magistrados ou delegados que seja, para que a gente consiga explanar o nosso pleito, ou a nossa necessidade do momento. Porém, por conta da questão da pandemia, nós ficamos aí sem realmente exercer essa comunicação, né? Acredito que isso seja hoje uma melhora imensa para a nossa profissão, mas para a gente chegar nesse panorama de conseguir os teleatendimentos, que foi o que aconteceu, né, mas bem à frente, nós sofremos muito, porque ficamos limitados ao exercício da advocacia. Foi um ano que a gente teve a advocacia maculada e um prejuízo inenarrável, tanto para os clientes como o nosso trabalho. Mas, efetivamente, a partir do meio do ano, nós tivemos essa facilidade, né, das audiências virtuais e dos teleatendimentos, o qual nos trouxe uma benese enorme. Né? Essa semana eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Fortaleza, do meu escritório. Então, assim, são coisas que, às vezes, não há um mal que não venha para um bem.
e que hoje em dia nós podemos fazer, né, audiências, despachos do próprio escritório. Em Natal, fiz audiência no Piauí, do escritório, fiz audiência em Fortaleza. Então, assim, foi um mal que veio para um bem, mas que causou antes disso um prejuízo inenarrável. Doutor Darwin, eu particularmente, sendo aqui bem crítico em relação à entidade, a nível local, a nível estadual, eu me senti sozinho. É verdade que tinha os canais, alguns colegas das prerrogativas, mas eu me senti, como advogado, me senti desamparado perante a nossa entidade, de maneira bem crítica. O senhor também tem esse posicionamento? Não é um pensamento só seu, tá? Eu, por diversas vezes, sofri vários atentados à advocacia, né, como advogado, e me senti ferido como profissional, e por diversas vezes não encontrei o amparo devido da nossa instituição. E com essa nossa nova jornada, né, vamos dizer por assim, está no nosso seio, e é nosso anseio estabelecer essa conexão não só com os advogados. Tá? Acredito que nossa missão é estabelecer primeiramente a conexão com o advogado, né, dentro de casa. O trabalho tem que partir de casa para novamente restaurar aquele elo com a sociedade e com a justiça. E muitas vezes eu me senti como o senhor e fiquei um pouco perdido. Tá? Tive problemas pessoais, inclusive, em questão de acesso a processo, de acesso a magistrado, e nós ficamos num barco à deriva. Né? Infelizmente, acredito que não houve um amparo devido da OAB, e que hoje, acredito eu, que estamos com essa missão, e quero aqui me dispor a qualquer pessoa que estiver, o advogado que estiver com alguma dificuldade perante a justiça, eu quero dizer que a OAB está de portas abertas. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Darwin Salles, advogado que assumiu tão importante missão, que é a presidência da Comissão de Prerrogativas, no caso da OAB, subseccional de Mossoró. Nos próximos blocos, doutor, vamos começar nos exemplos práticos, exemplos negativos que impactaram a sociedade e a advocacia como um todo no ano passado. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, segundo bloco da nossa conversa com o Dr. Darwin Salles, ele que é presidente, assumiu aqui a presidência da Comissão de Prerrogativas da OAB subseccional de Mossoró. Dr. Darwin, vamos começar agora nesses blocos posteriores os exemplos práticos, os exemplos negativos, terríveis para a advocacia. Eu percebo aqui, doutor, é verdade que temos uma crise sanitária, estamos passando por ela, com ela veio a crise econômica também terrível, não apenas a advocacia, mas a indústria, o comércio e nós prestadores de serviço fomos impactados. Mas nos dói o coração ver nas telas, nos telejornais, cenas impactantes. Tivemos, no caso, em Goiás, um vídeo trêmulo gravado pelo celular, um advogado algemado ao chão, cercado de policiais e sendo esmurrado no rosto. O senhor, como advogado e também como cidadão, como o senhor visualizou, isso aí foi lá em Goiás, no ano passado, como o senhor visualizou essa cena, como o senhor percebeu e analisou a mesma? Amigo, é uma cena lamentável. Uma cena que nos cria um repúdio, nos cria um sentimento de tristeza enorme, né, pelo despreparo dos policiais que ali estavam. É um sentimento de dor pelo colega advogado, né, e acredito que eu senti na pele um pouco da fragilidade,
né, do advogado perante algumas instituições. Eu acho que é preciso haver um resgate, né, dessa valorização da advocacia, mas voltando ao caso prático, é um caso que assim fica sem palavras para a própria instituição demonstrar a dificuldade ou transpassar para a própria classe a questão da segurança, né? Os advogados, eles são sozinhos, são guerreiros solitários, né, que estão ali em busca do direito, né, do seu cliente, e ao se deparar com uma situação dessa, a classe deve se unir, porque é uma situação que causa revolta, né? Revolta. Você ter um amigo advogado que está ali para exercer o seu mistério, ser agredido, espancado, humilhado, desvalorizado. Ali não era só o advogado que estava sendo esmurrado, espancado. Era eu, era você, era toda a classe e a própria sociedade. Se o advogado é valorizado, o cidadão é respeitado. Porque a advocacia, ela é o farol da sociedade. Quando a sociedade está com qualquer tipo de problema, ela busca a advocacia para representá-la. E aqui, naquele momento, não só a advocacia estava sendo esmurrada, espancada, mas toda a sociedade, todo o sistema judiciário. Sem o advogado, a justiça ela não consegue ter o seu deslinde. Né? Preciso que haja uma representação da advocacia, né, perante a sociedade. Me causou muita tristeza, me causou um pouco de sentimento de fragilidade, mas acredito eu que com a força da união nós vamos conseguir passar, né, e vencer cada batalha que nós teremos de 2020 para frente. Doutor Darwin, acho que talvez nem todos os pessoal de casa lembrem desse caso, mas de maneira bem resumida, o advogado de Goiás, ele tentou ali intervir numa situação, uma ocorrência policial, e acabou espancado e foi levado para a delegacia com acusações como desacato, resistência à prisão. Mas, no caso, a advocacia lá em Goiás, fizeram aquele cenário todo, chamaram a mídia e fizeram o que nós chamamos de ato de desagravo. Mas, doutor Darwin, eu percebo muitas vezes que esses atos de desagravo são mais um cenário político, na verdade. E não vemos uma efetividade, ou nós não vemos o resultado da mesma. Como o senhor vê esses atos de desagravo? É apenas fachada, doutor Darwin? O desagravo é uma reprimenda, né, da OAB, da instituição, né, ela criando uma espécie de nota de repúdio à atitude de determinada autoridade, tá? Mas ela não deve parar por aí. Existem ações, né, que a própria OAB pode tomar, que seja através de ações públicas ou privadas, né? Nesse caso de Goiás, que o senhor falou, a OAB ingressou com ação civil pública, né, buscando a reparação dos danos, não só do advogado, até porque a OAB, no momento que ela ingressou com ação civil pública, buscando a indenização por dano moral, no valor de R$1 milhão, a tese é que não foi só o advogado que foi espancado naquele momento, foi toda a instituição. E, de fato, sim, foi. Então, existem vários tipos de ações e situações que a OAB deve interagir e agir de maneira enérgica. Mais à frente, quando nós estivermos nos casos específicos, eu vou informar já uma situação no qual nós estamos tomando as medidas cabíveis para representar uma autoridade competente. Tá? O desagravo ele é o início de um processo, de um procedimento, do qual a OAB vai lá e repudia determinada ação de qualquer que seja a autoridade. Aqui no Rio Grande do Norte, circulou um vídeo no final do ano, no caso uma juíza, uma magistrada, negando um dos direitos, que é a questão do direito do silêncio parcial do réu. Ela teria dito, de maneira resumida, ou o réu fala ou totalmente, ou ele se cala totalmente, algo mais ou menos nesse sentido. O advogado sustentou que não,
e a magistrada teria batido na mesa, alterados, está tudo gravado, circulou, viralizou. Casos como esse, doutor, é comum ou está sendo à tona mais porque está sendo gravadas as audiências? Essa questão da gravação, foi um fato essencial e foi um fato muito bom para a defesa da advocacia, né? Até porque hoje, com essa questão das gravações, nós temos aí a prova efetiva de qualquer tipo de aviltamento de direito do advogado. O artigo 6º, né, que rege a nossa lei de prerrogativas, ele fala que não há hierarquia entre advogados, juízes, promotores e servidores. Então, com isso, né, a gente sente que houve um despreparo por parte da magistrada. Eu particularmente assisti o vídeo no qual o STJ já se manifestou em relação a essa questão do direito de defesa do cliente, tá? Se o cliente não quiser falar, responder as respostas do Ministério Público ou da juíza, ele pode tão somente responder as respostas feitas pelo advogado, né? Então, nisso, resguarda ainda mais a garantia não só do silêncio, mas como do exercício de defesa. E não pode o magistrado insistir com as perguntas sob pena de crime de abuso de autoridade, tá? E, infelizmente, pelo despreparo da juíza, e eu tenho visto não só esse caso, como aconteceu com um amigo nosso lá de Natal também, no qual a juíza disse que ele estava interrompendo a audiência e ele explanou que, de acordo com o regimento do próprio Tribunal Superior, ela não poderia praticar tal ato. Então, o que existe hoje, infelizmente ainda, é um despreparo, tá? E um desconhecimento por parte de alguns magistrados ou servidores para atuar dessa maneira, né? Querendo ser maior que o advogado, quando a gente sabe que, na verdade, pela própria lei, não existe hierarquia entre os operadores do direito. Doutor Darwin, só bem rapidinho ainda nesse bloco, só abrir um parênteses, na verdade aqui me ajudando, até uma dúvida pessoal, porque muitas dessas gravações são feitas pelo próprio judiciário, e eles têm acesso, eles gravariam e iriam fornecer para o colega em caso de agravamento. Mas o senhor, podemos gravar também a audiência com recursos próprios? Como é que ficaria essa situação? Só uma dúvida pessoal mesmo. Podemos sim, porque a audiência pública, né? Os atos de processos que não corram em segredo de justiça são públicos. Então, sempre que você se sentir, né, ou sentir que vai haver a necessidade de fazer a gravação, não tem nenhum tipo de problema, porque estamos amparados pela Constituição. Muito bom, excelente. Estamos aqui com o Dr. Darwin Salles, ele que é advogado e está assumindo a presidência da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseccional de Mossoró. Próximo bloco, doutor Darwin, vamos comentar alguns casos que Vossa Excelência, infelizmente, passou aqui na região, na seara, sobretudo na seara criminal. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui conversando com o Dr. Darwin Salles, ele que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseccional de Mossoró. Nesse terceiro bloco da nossa conversa, Dr. Darwin, vamos falar de alguns casos práticos que Vossa Excelência passou. Bloco anterior, casos a níveis nacionais e regionais, Rio Grande do Norte, mas circulam alguns vídeos, Vossa Excelência sendo agravado, mas, por outro lado, sustentando o seu direito, sustentando o direito do seu cliente, que são as prerrogativas dos advogados. O senhor fica à vontade, eu acho que o mais famoso deles assim, é o do promotor, que teve um debate bem acalorado. Como foi o contexto? Eu fui convidado por uma amiga advogada, né, para fazer um júri na cidade de Apodi,
ela já tinha um conhecimento que eu já vinha, né, na prática de realização de júris, né, e do trabalho penal há um certo tempo. Ela me convidou e eu fui até lá, né, como assistente de acusação, ou assistente de defesa dela, perdão, para acompanhá-la no deslinde do júri, tranquilo. Eu saí numa plenitude de tranquilidade gigante, achando que isso é uma coisa rápida. Mas chegando lá, infelizmente, havia, na verdade, um promotor, o qual ele não era uma pessoa educada, tá? Eu acredito que a gente tem que respeitar o trabalho dos demais colegas, né? E os demais, até, vamos dizer assim, a pessoa que está do outro lado, que faz a acusação, nós temos que respeitar o tempo dele de falar, do juiz, todo mundo tem tempo de falar. E aí a minha colega sustentou, né, inicialmente. Quando eu comecei a minha defesa, a minha peroração, ele começou a interromper. Eu falei lá para o júri que eu não seria leviano de não levar nenhum tipo de informação que não estivesse no processo. Ele se sentiu ferido, né, e disse: o senhor está dizendo que eu sou leviano? Eu não entendi. O senhor está falando comigo? E daí houve uma série de agressões, não só a minha pessoa, mas como a própria advocacia, tá? E por diversas vezes ele foi interrompido, foi indeferido, ele não pedia nenhuma parte, que o normal, né, quando você é uma pessoa educada, uma pessoa que polida, né, para você trabalhar, quando você tem realmente um preparo no direito, que você sente que está havendo ali algum tipo de agressão ou violação, excelência, pela ordem, quero fazer uma parte. Não havia esse tipo de atitude por parte do representante do Ministério Público. E por diversas vezes ele estava interrompendo e tirando raciocínio e não deixava o bom deslinde, né, da peroração, da sustentação que ali estava se fazendo. Por diversas vezes com essa interrupção, houve um momento mais acalorado, né, o qual eu perguntei se ele estava com algum problema, e ele chegou a se levantar e vir para cima, né, e a polícia separou, e foi uma coisa bem estranha, atípica, né, que uma pessoa que estava assistindo findou gravando, né, e isso tomou uma repercussão aqui, pelo menos na cidade, né, a nível aqui de nossa região. Nós, ao término do júri, nós fomos até a OAB para requerer o desagravo, né, requerer que fosse tomada a medida necessária. Infelizmente, nós não tivemos a resposta que a gente imaginava, não houve nenhum tipo de atitude por parte da OAB, e isso ficou no esquecimento. Isso é uma coisa que, assim, pesou muito para hoje eu estar aqui, tá? Pesou muito para que hoje eu estivesse à frente da comissão de prerrogativa para evitar esse tipo de situação, porque eu já passei na pele um desagravo à advocacia e ao trabalho, né, intenso. E dentre esse caso existem vários outros, né, que a gente vai vivendo e sentindo dificuldades, né, na nossa atuação. E aí é onde está aí a questão do artigo 6º, né, que é a questão do impedimento da plenitude de defesa. Tá? É direito do advogado, né, estar, né, e exercer o seu mistério com plenitude e autonomia, o que foi cerceado nesse momento, né, e nós ingressamos com um pedido e infelizmente na época não foi atendido, mas estamos hoje prontos para amparar todos os advogados para qualquer tipo de violação de direito. Doutor Davi, eu tenho um sentimento, eu espero que eu esteja errado, de que muitas vezes acontece uma certa conivência da magistratura com o Ministério Público. Eles não, assim, o magistrado como presidente da audiência deveria tomar as rédeas e atitudes mais enérgicas num caso como esse, caçando inclusive a fala de um membro do Ministério Público. Na audiência, como foi o magistrado? Qual foi a postura do magistrado vendo esses atentados contra Vossa Excelência? Rapaz, o magistrado, inclusive, assim, eu tenho um respeito muito grande por ele, mas no momento o representante do Ministério Público estava
impossível de se parar, né? Por diversas vezes o juiz tentou, né? Mas assim, a pessoa que ali estava no momento, ele estava como, para mim, eu penso que ele estava fora de si. Eu não consigo entender a dinâmica ou o pensamento dele no momento, tá? Então, nós tivemos várias discussões e fui caçado e tentado tolher a palavra dele a todo momento, mas ele é uma pessoa, a pessoa que ali estava, infelizmente, é uma pessoa mal educada, tá? E no direito nós precisamos, não só o direito na vida, se o senhor fala, eu escuto, quando eu vou falar, o senhor escuta, isso é uma coisa para a vida. Acho que é um ensinamento que vem de casa, né, que algumas pessoas assim, ainda não tendo, e que isso vem da formação, e que é muito ruim para o direito, é muito ruim para o trabalho, para o cidadão, para a sociedade. E vamos ter pessoas que realmente se acham superiores, e isso, infelizmente, não pode acontecer. Doutor Davi, uma das dificuldades grandes também é a questão dos delegados de polícia. Não sei se é a questão da formação, eu não sei se é a pressão de trabalho, que é muito grande, mas normalmente, com todo respeito aos colegas delegados, uma nobre profissão, uma necessidade grande na segurança pública aqui no Rio Grande do Norte, mas normalmente eles, a carga de trabalho, como eu falei, e eles vivem à flor da pele e acontecem situações terríveis. Já vi caso, acho que lá em Natal, teve uma advogada que teve uma situação ano passado, mas Vossa Excelência já teve dificuldades com delegados de polícia também? Particularmente, eu tenho bons relacionamentos com os delegados, né? E que os delegados assim costumam reclamar é a falta de estrutura, né? Falta de estrutura humana, falta de estrutura na física que eu digo assim, né? Da estrutura física, né? Das delegacias, e isso finda prejudicando um pouco. E assim, as pessoas que trabalham na segurança pública realmente é um trabalho muito árduo, né? Mas assim, tem que haver, tem que haver o respeito entre delegados, advogados, juízes, promotores. Ao passo que o senhor lembrou que teve um problema com a questão de uma delegada, não sei se foi no Rio Grande do Sul, que ela negou a vistas a uma advogada, né? E a OAB fez um manifesto lá, né? Também através de um desagravo, assim, mas não pode acontecer o desrespeito ou que o delegado venha tolher o direito do advogado de exercer, né, o seu papel como representante, né, do cliente, e negar vista aos autos ou ao cliente. Né, a garantia constitucional do advogado de ter acesso aos autos, de ter acesso ao cliente. Né, isso não pode acontecer em hipótese alguma. O advogado ele tem que ter acesso ao cliente no momento que chegar. O que não pode é o delegado, já você vai vê-lo. Não. Quando o advogado chegar no recinto, no ambiente, ele deve ter acesso ao cliente. Porque é a garantia constitucional, né, do acesso ao advogado e da prática da advocacia. A gente volta para aquela questão de prerrogativa. Eu particularmente tive um problema com uma delegada que pediu para eu desligar meu telefone, para que eu não utilizasse meu telefone estava no bolso. Eu disse que não, o telefone é de uso pessoal meu. E aí no calor, né, do momento, ela falou que iria tomar, eu disse, pode vir tomar, aí ficou aquela coisa bem pesada. E eu disse, eu vou fazer melhor, eu vou gravar todo o depoimento aqui, tudo que está acontecendo. E iniciei uma gravação, no qual algumas pessoas chegaram para intervir e findou a coisa se acalmando. Mas mais uma vez é um enfrentamento, né, que a gente tem que ter da própria advocacia. Nós temos que ser aguerridos, nós temos que ser combativos e manter o respeito e exigir o respeito, logicamente com a educação. Estamos conversando aqui com o Dr. Darwin Salles, ele que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseccional de Mossoró, contando alguns casos práticos que inclusive justifica o chamado e a missão dele para defender a advocacia potiguar, a advocacia mossoroense. Então, no próximo bloco, não sai daí, doutor Davi, vamos falar sobre os projetos para 2021 que vocês já estão implementando aqui para defender a nossa
querida advocacia. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa, Dr. Darwin Salles. Para você que chegou agora, não fique triste. Normalmente, Dr. Darwin, nós lançamos nossos vídeos no YouTube, nosso canal, e, no caso, já tem um arquivo muito vasto, mais de 100 vídeos, e o de Dr. Darwin também, da mesma maneira, vai ficar lá registrado. Você pode voltar os demais blocos. Vamos já para as considerações finais, mas o senhor que assumiu tão importante missão, que é a questão das prerrogativas aqui na nossa cidade, defender a advocacia. Doutor Darwin, já teve alguma ocorrência esse ano, 2021, já estamos no dia 10? Eu assumi dia 5, acredito eu. Nós tivemos uma ocorrência, não de cunho estritamente de prerrogativa, mas de um cunho social. Inclusive é uma notícia que tem bastante, né, aí, repercussão perante a cidade, no qual 3 mulheres ficaram presas junto com 2 homens. É um absurdo. Existe uma garantia constitucional que as mulheres devem ficar afastadas dos homens, até por questão de necessidade e sexualidade, né? A integridade física, moral, psíquica pode ser abalada, porque a gente não sabe quem são as pessoas que ali estão. Por isso deve haver o afastamento, né, com as devidas garantias para as pessoas. No dia, o presidente Emerson estava em viagem, me ligou, isso seria uma competência da Comissão de Direitos Humanos, mas nós fomos lá, conversamos com o delegado muito diligente, né, nos recebeu de maneira respeitosa, explicou a situação que não dependia dele, era uma questão, um problema do Estado em si e da estrutura que não existia. De pronto nós ingressamos com um pedido, né, para a cadeia de Mossoró, para Mário Negócio, através do seu diretor, para requerer informações. Por que do não recebimento, né, das senhoras que ali estavam, né, presas junto a outras 2 pessoas. Nós temos uma reunião marcada com o secretário de Estado, secretário de Segurança do Estado, já agendamos, vai acontecer amanhã, na cidade de Natal. Nós já requeremos, junto à penitenciária e todas as cadeias aqui de nossa região, reuniões para tratarmos sobre a advocacia, sobre a melhora dos atendimentos aos advogados. Ontem, eu e o presidente Emerson, nós estamos fazendo um cronograma de conversas com o judiciário, com autoridades da segurança pública, com diretores também do CIAD. Nós estamos aqui trabalhando para que o ano de 2022 a advocacia consiga ser exercida com plenitude, né? Em nosso cronograma está a conversa com todas as autoridades, vai ser aberto um inquérito para todos os advogados, para a gente entender o que realmente está acontecendo, como é que estão se sentindo os advogados perante toda essa situação, né? Nós precisamos dessa informação, nós precisamos que os advogados venham até nós para trazer os seus anseios, porque nós precisamos entender, né? Do dia 5 para cá, eu acho que eu atendi mais ou menos uns 15 a 16 chamados, né? Meu telefone é aberto. No dia que eu assumi, já tinha pessoas conversando, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Nós temos problemas gigantes relacionados às varas unificadas, né? Há uma dificuldade por questão de estrutura, também de efetivo, né? Não quero criar problema, mas a gente sabe que o efetivo é pouco, né, das pessoas, e aí cria uma sistemática de ordem cronológica que isso prejudica a nossa advocacia de maneira degradante, né? E vamos trabalhar para desmistificar essa estrutura de ordem cronológica, ou que ela seja exposta, tá? Nós temos um problema gigante na questão da confecção do alvará, né? Vamos criar uma campanha, alvará é alimento. O alvará, ele é o alimento do advogado, ele é uma verba alimentar. Então é preciso que haja uma atenção especial para o alvará. Não pode um advogado ficar com 3, 4, 5 meses para receber um alvará que ali é o seu mantimento,
né? Nós precisamos de uma ação enérgica. Para isso, nós já solicitamos um ofício junto ao diretor do fórum, para que a gente vá abrir uma nova conversa, né? Nós temos aí o pensamento do despacho com força de alvará, que aí seria um saneamento, porque a grande dificuldade que nós temos hoje, é a questão da confecção do alvará. Então essa confecção ela está sendo de maneira muito lenta e realmente a reclamação do fórum é que o efetivo é pouco. Então nós queremos criar, né, essa estrutura do despacho com força de alvará, porque aí o próprio magistrado, na sua decisão de saneamento processual, dá a ordem de pagamento. E isso vai facilitar a vida dos advogados. Doutor Darwin, sobre as salas de advocacia na cadeia pública, no presídio, como é que está essa situação dos colegas? Porque era bem precária, até não sei nem se existe realmente sala com todos os recursos apropriados. Eu sei que na Justiça Federal, no Presídio Federal, é algo mais tranquilo, apesar de não ter o contato direto, mas tem um interfone que dá para se comunicar. Mas nas vezes que eu fui, era uma situação dificílima, né? Até mesmo de risco de vida para o próprio advogado. Como é que está essa questão das salas do advogado nos presídios e cadeia pública estaduais? Voltando um pouco do que a gente estava falando, nós tivemos uma dificuldade gigante durante a pandemia, porque o advogado estava ficando no sol para atender os clientes. Às vezes você tem a necessidade de conversar com o cliente, uma estrutura processual, e não podia ingressar na cadeia, até porque houve um momento que estava tendo um surto de Covid e os prazos não foram suspensos. Então o advogado precisava trabalhar para poder fazer a comunicação com os clientes. E os advogados estavam no sol, não tinha outro local para ficar. Você tinha que ficar no sol lá, conversando de fora da cadeia. E aí nós solicitamos ao OAB uma intervenção. Felizmente não conseguimos de maneira enérgica uma representatividade, né? Mas a gente sabe que a estrutura das cadeias são deploráveis, né? Os parlatórios são muito fechados, muito abafado, muito quente. Para a gente é insalubre o ambiente, né? Quando a gente vai à cadeia e volta, é um ambiente muito pesado. Mas nós temos a missão, né? Nós fizemos um juramento de defender a sociedade, o cidadão, e assim iremos fazê-lo. Mas existe uma sala na cadeia pública de Mossoró, do qual nós aguardamos os clientes para serem atendidos no parlatório, né? Uma sala com ar-condicionado, que foi a OAB em parceria com a cadeia pública. Na época era o diretor José Fernandes, foi dada continuidade agora com o diretor Emerson. Na Mário Negócio, nós não temos a sala da OAB, chegando lá, corre-se para fazer o contato direto com os detentos. Nós precisamos melhorar, né, o atendimento do advogado perante a estrutura prisional. Como eu havia falado, é um ambiente salubre, é um ambiente complicado, né? Eu particularmente vou pouco, eu prefiro fazer um teleatendimento, como hoje facilita muito essa questão do teleatendimento, né? Eu solicito sempre, porque aí se faz do seu escritório, com a gravação, que o cliente fica lá do outro lado, porque assim é degradante pela estrutura em si. Então, nós solicitamos também, né, aos diretores das cadeias para que a gente faça, né, uma nova avaliação sobre essa questão dos atendimentos dos advogados aos clientes, e vamos trabalhar pela valorização, pela nossa combatividade, pela nossa representatividade perante os advogados. Estamos aqui à disposição. Sentimos na pele a diferença dessa nova gestão, é que somos advogados militantes, somos advogados, como costumam chamar, a barriga no balcão. Nós estamos em frente a todas as secretarias, todas as dificuldades. Então nós sentimos na pele, no dia a dia, tudo que a advocacia precisa. Então estaremos lá para brigar, para discutir ou para achar uma saída. Doutor Darwin Salles, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseccional de Mossoró. Desde já, doutor Darwin, o meu muito obrigado por Vossa Excelência ter se prontificado e estar aqui nos estúdios. Eu fiquei muito feliz
por a gestão do Dr. Emerson, apesar de eu não ter participado da campanha, de vocês terem ganhado, porque vocês representam mudança da maneira como a advocacia e as prerrogativas estavam sendo defendidas, estavam numa situação difícil, porque era atentado, era sendo feridos a todo momento, sem uma resposta direta. Mas eu tenho muita esperança na gestão de Vossas Excelências. A sua pessoa não conhecia diretamente, mas passo a respeitar ainda mais pela confiança que o senhor passou aqui nas informações, pelos exemplos práticos que o senhor viveu. Então, para chegar até aqui, o senhor passou, o senhor foi ferido, mas o senhor levantou a bandeira da advocacia e não ficou calado. Acredito que Vossa Excelência é a melhor pessoa no momento para estar nessa posição. Então, desde já, fica aberto às considerações finais. Quiser falar diretamente com um colega advogado que está assistindo e a sociedade também que nos assiste, que vai ter uma advocacia que não vai baixar a cabeça, que é uma advocacia que vai poder defendê-los e vai poder, no caso, representar a sociedade em geral. Primeiramente, agradecer a oportunidade ao amigo, dizer que estaremos e estou sempre à disposição, sempre que precisar. O senhor tem meu número. E foi uma missão difícil, uma missão que eu, por muito, fui avisado pelos colegas. Darwin, é uma coisa complicada, são muitas reclamações, são muitas situações, são muitas, às vezes até brigas, confusões, mas assim, eu sinto na pele a necessidade de representar a advocacia. Eu sinto na pele, porque tudo que eu passei, muita gente poderia ter desistido, né? Se sentir realmente fragilizado e desamparado e desistido. Mas a advocacia é isso, nós somos combatentes, nós somos guerreiros e temos que ser. Então, quero dizer a todos que estamos aqui no canal aberto, a OAB está de portas abertas para a advocacia. Estamos torcendo que esse ano tudo se estabilize, né, com a graça de Deus. Estamos a postos, estamos de porta aberta e precisamos do advogado dentro da OAB, precisamos da comunicação, precisamos das informações e precisamos dos anseios. Estamos aqui a ponto de ajudar todos os amigos advogados. Quero só agradecer a oportunidade aqui. Esse foi um ponto excelente que o senhor tocou, de não ficar calado. Se existe a comissão de prerrogativas, se existe toda a sua equipe, o senhor só vai poder tomar providência se chegar, o seu telefone tocar, se a OAB for acionada. Então, fica esse alerta e esse incentivo a ser uma voz e se juntar com uma tão importante comissão de prerrogativas, na pessoa aqui do Dr. Darwin Salles, na pessoa de Dr. Emerson, doutora Diana. Mais uma vez, reiterando meus agradecimentos em nome de toda a equipe da TV, os pastores, o pessoal de casa que nos assiste, o meu muito obrigado. Esse aqui é o Dr. Darwin Salles, que nos falou sobre a importância das prerrogativas e ele que está à frente de tão importante comissão temática. Vamos trazer, Dr. Darwin, outras comissões, através de Vossa Excelência, que as portas vão ser abertas para a Comissão de Direitos Humanos, que vai assumir, as demais, que são tão importantes. A OAB, que é uma entidade que tem lutado pela sociedade desde a redemocratização e muitos antes dela, para ser uma sociedade mais justa, livre, igualitária, e que Vossa Excelência muito bem exerce esse mister. Esse foi o programa Dinâmica do Direito desse sábado, e que fique com toda a restante da programação. Que Deus abençoe a todos. Até mais um momento, mais um tema jurídico atual, seja de comissões, seja de temas jurídicos de outras temáticas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.